Existe uma série muito famosa na TV americana, cujo título original é Morning Star, Estrela da Manhã. Aqui no Brasil ela ficou também muito conhecida com o nome de Lucifer, uma série muito assistida, muito acompanhada. E essa série mostra que o diabo estava cansado, estava entediado do inferno, então ele decide que vai tirar umas férias em Los Angeles. Chegando em Los Angeles, ele compra uma casa noturna, a Boate Lux, e ali ele começa a viver uma vida diferente, totalmente diferente da que ele vivia lá no inferno. A série retrata o Lúcifer como um homem elegante, um homem charmoso, um homem que fazia diversos favores para muitas pessoas. Mostra o Lúcifer bonzinho, completamente diferente do que é retratado na Bíblia Sagrada. Mas, afinal de contas, quem é o verdadeiro Lúcifer que é descrito na Bíblia Sagrada? Em Isaías capítulo 14, versículo 12, diz assim: Como caíste do céu, ó estrela da manhã. Na versão da Bíblia Vulgata diz assim: Como caíste do céu, ó Lúcifer. Porém, lá em Apocalipse capítulo 22, versículo 16, Jesus afirma que Ele é a estrela da manhã. Jesus diz assim: Eu sou a estrela da manhã. Afinal de contas, quem está com a razão? Isaías 14:12, que diz que Lúcifer é a estrela da manhã, de acordo com a Bíblia Vulgata, ou Apocalipse 22:16, que diz que Jesus é a estrela da manhã. O nome Lúcifer ocorre apenas uma vez nas Escrituras Sagradas e somente em algumas traduções na língua portuguesa da Bíblia Vulgata, porque o nome Lúcifer significa o portador da luz. Por que então associaram esse nome ao diabo? Será que ele merece esse título, portador da luz? Quer saber a resposta para essas perguntas? Fique conosco até o final, porque o Polêmicas da Bíblia está começando agora. O tema de hoje é um tema super polêmico, por isso eu quero ressaltar a importância de você assistir esse vídeo, essa mensagem até o final, senão você não vai entender nada e ainda vai me chamar de herege. Então, antes que você me chame de herege, assista esse vídeo até o final. Tenho certeza que hoje você vai entender o verdadeiro significado da palavra Lúcifer. Muito bem, isso surgiu por quê? De acordo com um erro de tradução, lá em Isaías capítulo 14, versículo 12, feito pela Bíblia Vulgata, quando passou o texto original do hebraico para a língua portuguesa, foi que surgiu essa confusão toda, porque o nome Lúcifer passou a ser atribuído ao diabo, como se fosse um nome próprio. E esse nome é usado até hoje e até mesmo pelos seus seguidores, até mesmo pelos satanistas. Eles usam esse nome de Lúcifer. Mas qual o significado da palavra Lúcifer? Lúcifer, ele vem de lux, fero, que significa portador da luz ou aquele que brilha. Porém, devido a um erro de tradução, quando pegaram os originais em hebraico para passar para a língua portuguesa, é que começou esta confusão. Olha só o que diz o texto. As palavras originais do texto em hebraico, lá no finalzinho do texto, é Heilel ben Shahar, que significa filho da escuridão. Porém, os tradutores, quando passaram para a língua portuguesa, inicialmente para o grego, eles cometeram um erro. Por quê? Porque o hebraico, uma mesma palavra pode ter vários significados. Então a última palavra shahar significa ficar negro, ficar escuro, empretecer. Esse é um dos significados da palavra shahar. O outro significado é buscar cedo, alvorada, amanhecer. O que acontece? Acontece que os tradutores, eles optaram pela segunda classificação, vamos dizer assim, pelo segundo significado dessa palavra, que fala da alvorada, da manhã, enfim. Eles optaram isso sem se preocupar com o contexto bíblico. Por quê? Provavelmente eles não conheciam as tradições judaicas. Então, eles optaram por isso.
Então o texto para eles ficou assim: como caístes do céu, ó estrela da manhã. Quando na verdade é: como caíste por terra, ó filho da escuridão. E eu quero destacar apenas duas palavras super importantes do texto original, que é Heilel Ben Shahar, que significa filho da escuridão. Só que foi traduzido como o quê? Como Lúcifer, como portador da luz. Nós bem sabemos que Satanás não é o portador da luz, muito pelo contrário, ele é o portador da escuridão. Então a confusão surgiu justamente dessa tradução. Por quê? Se pegamos a palavra shahar, como vem do hebraico, ele pode ter vários significados. Eu vou destacar dois significados super importantes para você entender o contexto bíblico. O primeiro significado é ficar escuro, ficar negro, empretecer, ou seja, relativo à escuridão. O segundo significado significa acordar cedo, alvorada, amanhecer, relativo a quê? A claridade, luminosidade, a luz. Então o que acontece? Os tradutores eles optaram pela segunda tradução, sem levar em consideração o contexto bíblico e muito menos histórico. Por quê? Porque eles não conheciam as tradições judaicas. Então, na tradução da Bíblia Vulgata, que foi traduzida do hebraico para o grego e depois para a língua portuguesa, aconteceu essa confusão. Por quê? Eles colocaram como caíste por terra, ó estrela da manhã. Na verdade, é como caíste por terra, ó filho da escuridão. Essa confusão foi uma confusão muito grande, porque, na verdade, o profeta Isaías ele não estava falando a respeito da queda de Satanás. E os tradutores acharam que se relacionava com a queda de Satanás. Não, muito pelo contrário. Ele estava falando a respeito da queda de impérios, queda do Império Babilônico, queda do Império da Assíria, porque é só lermos o contexto bíblico que a gente vai entender isso. Que Isaías estava falando da queda desses impérios, ou seja, hoje em dia, do próprio homem, do próprio ser humano, dos erros. Por quê? Porque como caístes por terra, filho da escuridão? Porque naquela época os imperadores, os reis, eles eram considerados como se fossem deuses. Estão lembrados do Nabucodonosor? Mandou fazer uma estátua dele, uma estátua de ouro, mandou o povo adorar? Então era nesse sentido. Eles consideravam deuses, então eles acabavam debilitando as nações, acabavam massacrando as pessoas, matando, enfim, escravizando. Então é nesse sentido, como caísses por terra, ó filho da escuridão. Está falando da queda desses impérios que duraram muito tempo, mas acabaram caindo por terra. Então, a palavra Ben Shahar, filho, Heilel Ben Shahar, filho da escuridão, e não estrela da manhã. Então, essa foi uma confusão muito grande, porque a estrela da manhã é Jesus Cristo, o único que brilha é o Senhor Jesus Cristo. Então, por causa dessa grande confusão na tradução, acabaram associando esse nome ao diabo, que não é verdade. E isso persiste até hoje em nossos dias. Que as pessoas quando se direcionam para falar a respeito de Lúcifer, eles falam como se ele fosse o diabo. Então não, Lúcifer não é um nome próprio, não tem nada a ver com o diabo. Isso foi atribuído a ele por causa desse erro de tradução, somente nessas versões que eu falei para você, da Bíblia Vulgata, que foi traduzida do hebraico para o grego e posteriormente passada para a língua portuguesa, que ele ficou conhecido como Lúcifer. Mesmo, só lembrando que Lúcifer, quando caiu do céu, quando foi expulso do paraíso, que é um texto um pouco parecido, por isso que as pessoas confundem, ele perdeu o brilho. Porém, o brilho não era dele. Aquele brilho que ele tinha lá no céu era o brilho de Deus. Por quê? Ele ficava junto ao trono de Deus, junto ao altar do Senhor. Então a glória de Deus refletia nele, aquele brilho que ele tinha era de Deus e não era um brilho próprio. Então ele foi expulso do paraíso. Mas nesse caso está falando do rei. Quando fala das suas pedras preciosas, do ouro, de todas as suas riquezas, era tudo que os reis acumularam, tudo que os imperadores acumularam durante esse período do Império Babilônico e do Império Assírio.
Cabe salientar que nem Jesus, nem os apóstolos nunca se referiram ao diabo como Lúcifer. E isso foram os homens que acabaram criando por causa desse erro. Então, na verdade, foi a queda desses impérios devido à sua soberba. O pessoal achou que era Deus, que era super poderoso, que ninguém poderia destruí-los, derrotá-los. Então, foi a sua própria soberba que acabou derrotando esses impérios. Então, Lúcifer não é o nome do diabo. Lúcifer, do grego lux, fero, aquele que brilha, o portador da luz. Se formos buscar a palavra original em hebraico, igual eu falei no começo lá, né, que fala da estrela da manhã, o título do filme, da série lá, é Estrela da Manhã, Morning Star. Porque eles traduziram errado. Se ele começou a traduzir errado do hebraico para o grego, é óbvio que do grego para a língua portuguesa também vai continuar errado. Vocês perceberam a sequência de erros? Então, lá no texto original, na verdade, falava o quê? Como caísse por terra, ó, filho da escuridão, né? Helel ben Shahar, que foi traduzido como o filho da alva, a estrela da manhã. Então, foi nesse sentido. Por isso que aconteceu esse erro, e como eles se relacionavam à luz, eles traduziram para lux fero, para o grego, que posteriormente ficou, né, o portador da luz na nossa língua portuguesa. Então, um erro realmente que persiste até hoje. E ninguém tem coragem de falar a verdade, de contar para você que Lúcifer não é o nome do diabo, e muito menos fazer a correção desses textos sagrados. Amém? Se você gostou dessa mensagem, dá seu like, dá seu joinha, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida e até uma próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.